Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Og Norte. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, tá? Faça isso por nós. A gente está sofrendo um boicote aí dos arcontes, né? Você vê que a câmera já mudou aqui o cenário, né? Mas não tem problema não, nós não vamos desistir, tá? E aí você pode ajudar a gente a alcançar mais pessoas, tá certo? Nós queremos alcançar mais pessoas em todos os lugares, tá? Vai mudar a imagem agora, voltou a imagem para cá, tá? Isso é a loucura do momento, né? Tem hora que dá um bug nela aqui, ela resolve fazer o que ela bem entende, ok? Se você quiser ser um parceiro financiador deste canal, o que eu faço, tio Robson? Você pega, anota o Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, vai lá no seu aplicativo bancário e faça a sua doação, certo? Nós vamos agradecer. Amanhã eu vou trazer aqui os agradecimentos a todos que no mês de novembro fizeram a sua contribuição, ok? Muito bem, certo? Nós estamos aí abordando, eu fiz um vídeo agora anterior, né, o último postado, e assim, pessoal, as pessoas querem muito respostas, tá? Muita gente quer resposta, e quer respostas, muitas vezes, do jeito que elas imaginam que seja a resposta, tá? Elas querem resposta para entender toda essa bagunça mental, essa torre de Babel em que o mundo está, em que esse plano de existência está. Ok? E aí, meu irmão, as pessoas querem que você pegue os livros gnósticos, tipo assim, vamos estudar o livro de João, a gnose de João, tá? Livro gnóstico de João, vamos lá. Vamos ler e explicar. Só que, apesar de ser metodologicamente importante, não é aquilo que eu basicamente acredito que seja necessário fazer. Porque as pessoas têm que pegar o livro e ler, né? Evidente que quando você pega um livro e lê, a interpretação que você fizer é sua. Não é a que o escritor está tentando imprimir, porque as pessoas deturpam as coisas com muita facilidade. Fizeram isso com os gnósticos. Transformaram os gnósticos num grupo iniciático que ensinavam coisas secretas que ninguém podia saber. E aí a gente aos poucos está tirando esse véu e mostrando que a coisa é bem outra. Que essa mentirada que é inventada pelas religiões e pelas sociedades secretas e iniciáticas, que não se diferem em nada da porcaria da religião, porque tem gente que diz assim, eu sou da religião, agora sou maçom, sou, sou do martinismo, do telema, da Gondendal, do martinismo, não sei o que tem mais lá. O que você fez da sua vida, meu filho? Você acha mesmo que você saiu da boca do leão e foi para a boca do tigre? Sabe? É uma ilusão que acomete a mente humana ao longo do tempo. E os parasitas fazem exatamente isso, né?
Então a gente vai começar lendo aqui um texto. Gosto logo de partir para o texto para a gente analisar. Depois vocês vão ver uma coisa que chega a ser assustadora. Mas vamos lá. Uma palavra rápida, diz ele aqui, tá? Eu vou até grifar aqui. A palavra rápida deve ser dita sobre a paranoia e o fato de que muitos psicólogos diriam que a crença em parasitas alienígenas é uma ilusão. Claro, tem um monte de psicólogo dizendo que isso é fantasia da cabeça de alguns loucos por aí e tudo mais. Né? Os campos de psicologia e de psiquiatria são campos de batalha onde a guerra se desenrola contra os arcontes e através dos quais os arcontes estão lutando com todas as armas para destruir a humanidade. Tá? É essencial conhecer a própria mente, seus pontos fortes e fracos. Ao mesmo tempo, há muitos psicólogos e psiquiatras ignorantes que ainda acreditam em um universo material e são alheios à realidade espiritual. Veja, realidade espiritual, como ele coloca aqui, até eu sou alheio também. Certo? Por que que psiquiatras, psicólogos têm aversão a ideias espirituais? Porque essa ideia de uma espiritualidade etérica, não sei o que, bibibi, que vem daquelas fantasias delirantes de algumas pessoas, eu também sou avesso a isso. Né? Sou avesso a essas coisas. Né? Se, se você perceber, por exemplo, as pessoas falam em possessão, em, diríamos assim, que é um último estágio ali de um domínio sobre uma pessoa, né? Opressão, tá? Obsessão, são todas palavras aplicadas a um falso espiritualismo que, na verdade, denota aspectos psíquicos. Nós vamos ver, por exemplo, ainda neste vídeo, por que que os aliens se alimentam de almas. Tá? Calma. Você vai entender por que que os arcontes se alimentam de almas. As pessoas ainda não entenderam por que que os arcontes não querem que as pessoas façam a sua ascensão. Tá? Portanto, as pessoas não vão fazer a sua ascensão por quê? Devido eles prenderem as pessoas num ciclo de eternidade, de morte e, sabe, vida. Inclusive, né, eu vou pegar aqui um negócio para a gente mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui no meu celular para vocês. Certo? Muito bem. Vamos lá. Tio Robson, o que você vai mostrar para a gente? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito engraçada, sabe, pessoal? Tá? Que está no filme A Sepultura do Diabo, Caverna do Diabo, tá? Um filme que tem aí uma certa abordagem, certo? Agora observe o seguinte, olha o que vai acontecer aqui nesta cena. Eu não posso passar muito porque tem direitos autorais, tá? Presta atenção o que está lá dentro do gelo. Ó. O padre está explicando que esse ser, olha aí, ó, esses seres são os anjos caídos. São os Néfilins.
Tá, eu só quero mostrar isso para vocês, por quê? Porque é o seguinte, gente, o filme, ele relata exatamente uma abordagem que é muito comum hoje se encontrar nessas histórias, que é a suposta ideia de que os anjos caídos do livro de Enoque, os Grígoris, tá? Os sentinelas, certo? Vieram para a Terra, tomaram forma humana, ou então eram humanos, porque anjo, na concepção de muita gente, não tem corpo físico, é um corpo etéreo. Nat Robson, ela tá tremendo aqui, a bichinha tá tremendo, olha. Né? Então tem um corpo etéreo. Então, logicamente, ou os anjos eram humanos, ou os anjos se transformaram em humanos. Tá, Robson, e aí? Tiveram relação com as mulheres e nasceram um monte de criança gigante. Primeiro lugar, que quando você faz uma leitura dessa, e o Zacarias, né, atribuiu os Néfili e associou os Néfili aos Anunnaki, com uma leitura completamente equivocada do texto capítulo 6 de Gênesis. E também no livro de Enoque é o capítulo 6. O líder dos tal benditos anjos rebeldes, chamado Samiasa, descem num monte, 200 anjos descem, olha só, delírio das pessoas. Aí fazem um acordo e, bom, bora lá, vamos curtir com as mulheres, vamos ensinar tudo sobre magia, armamento e um bocado de coisa e tal, e tá? Certo? Aí pegaram as mulheres e tiveram filhos com elas que se tornaram os Néfili. Isso é uma completa deturpação do texto de Gênesis, que eu já expliquei vários dias atrás aí. Tá? Havia gigantes na terra e também depois. Capítulo 6 de Gênesis. Tá? Quando os Benei Elohim tomaram as filhas adamitas, mulheres adamitas, não era qualquer mulher, tá? Tinha uma linhagem. Né? E também eles não eram besta, eles procuraram as mulheres boas para procriar. Tá? E quem eram esses Benei Elohim? Seres humanos, ou humanoides, tá? Ou meta-humanos, ou supra-humanos, o nome que você quiser dar. Certo? E deles surgiram os Giborim, e não os Nephilim. Está claro no texto da Bíblia. É só ler em hebraico. Que está lá. É Giborim, e não Nephilim. Então, é preciso a gente ter cuidado quando você faz uma abordagem de um texto isolado. Essa minha guerra contra esses movimentos de New Age é uma guerra que eu estou travando. Porque eles pegam os textos isolados da gnose cristã e tentam manipular esses textos para dizer aquilo que o texto não quer dizer. Certo? Muito bem. Vamos voltar para cá. Vamos voltar para o textinho. Né? Os arcontes obtiveram grandes vitórias, tá? Certo? Contra a humanidade, controlando a mente de alguns psicólogos e psiquiatras. 95% do público nunca entenderá o perigo dos parasitas alienígenas.
Tá? Conspirações têm ocorrido desde o início da história e não é paranoico acreditar em conspirações. Nem é paranoico acreditar em seres e forças invisíveis. Se é paranoico acreditar em um ser invisível, então todas as pessoas na Terra que acreditam em Deus teriam que ser diagnosticadas como delirantes pela profissão psiquiátrica. O físico americano de origem sérvia, Nikola Tesla, escreveu: no dia em que a ciência começar a estudar os fenômenos não físicos, ela fará mais progresso em uma década do que em todos os séculos anteriores da sua existência. Tá? Então, o Nikola Tesla, ele está falando de uma maneira, eu volto a repetir, e repetir porque eu quero que as pessoas entendam um aspecto importante do que a gente estuda aqui. Aqui não é um canal de espiritualismo, de esoterismo, de não sei o que mais irmos. Isso aqui não é, definitivamente. Tá? Dizer que algo é... Aqui está o grande X dos problemas do mundo. É as pessoas terem separado o inseparável e dizerem que o não físico não tem fisicalidade, não tem corporeidade, não tem materialidade. Então começa um monte de fanáticos dizendo coisas desse nível. Tá? Então é preciso a gente ter cuidado com as coisas. Senão, a gente acaba perdendo a luta contra os arcontes, porque nós estamos vivendo como se ainda fosse, né? Deixa eu clicar aqui, porque senão ela não para de tremer. Como se fosse algo, não, olha, né? E aí as pessoas começam com aquelas ideias paranormalidade, não sei o que tem mais. É por isso que surgiu um monte de doutrina, tá? Um monte de doutrina falando um monte de bobagem por aí. Hoje ela endoidou. Hoje ela tá que tá. Hã? Bora se quietar hoje, tá? Calma. Vou já fazer uma oração de exorcismo aqui para ver se esse arconte, tá, sai daqui. Ok? Muito bem. Aí, né, vamos aqui num outro texto, tá? Porque eu quero mostrar algo para vocês. Vamos aqui, ó. Trazer um outro texto aqui. Olha só. A realidade que estamos sendo alimentados é codificada com as percepções e experiências que fazem com que as pessoas transmitam energia emocional de baixa vibração que alimentam a aliança. Ele vai chamar de aliança reptiliana. Eu não gosto muito desses termos, porque de uns tempos para cá virou um fanatismo de que tudo é reptiliano, tudo é não sei o que e tal. Tá, tudo bem, nós podemos ter noção de que os seres podem ter aparentado essa forma, né, reptiliana ou insetoide, ou seja lá o que for, os greys, mas não vamos ver isso depois, tá? Então ele diz, e de muitas maneiras ajuda a fortalecer o sistema. O jogo da realidade virtual é interativo, e assim é a versão hackeada. Recebemos e transmitimos
recebemos e postamos. Tá? Saturno, Lua, Matrix, criou o loop de percepção energética, no qual a falsa realidade é alimentada para nós. E quando percebemos e acreditamos, realimentamos essa percepção para a Matrix. Isso fortalece constantemente a falsa realidade de um ciclo de feedback. Né? Resumindo, a matriz é alimentada por nossa crença de que a realidade hackeada é real. Tá? Podemos e iremos quebrar, tá, o ciclo fechado com as realizações que estou descrevendo aqui no livro e abrindo nossas mentes para a consciência além da frequência da Matrix. O poder da Matrix, Saturno, Lua, de influenciar nossa realidade, se dilui cada vez quanto mais abrimos nossas mentes e corações e deixamos a consciência entrar. Aqui eu quero fazer uma advertência, que é o seguinte. Muita gente entende... deixa eu só baixar aqui a cabecinha. Tá. Muita gente entende consciência como algo diferente, ou alguns têm a consciência psicológica do que consciência é realmente. A consciência é um atributo do espírito, juntamente com a intuição. A intuição não é produto da mente. A mente, a vontade e os sentimentos são produtos da alma. Ok? Os arcontes só podem irem, tá, e atingirem alguém no seu ponto mais frágil, que é o psiquismo. Ok? Então, preste atenção nisso, porque isso vai ter uma importância daqui a pouco, tá? No que eu vou falar. Certo? Muito bem. Preste atenção que nós estamos seguindo uma sequência de reflexão. Tá? Vou pegar outro texto aqui. Muito bem. Então, olha só o que esse texto vai dizer a nós. Vamos lá. Fala aí, tio Robson, que é. Uma comparação dos textos gnósticos com o Gênesis 2 torna óbvio que Aldabaoth é idêntico a Javé e, portanto, Enlil. Então, se alguém ainda não entendeu isso aí, meu irmão, por favor, vá reestudar seus conceitos. Tá? Certo? Ele e seus arcontes são os Anunnaki, que são mesmo os Elohim. Né? A gente vem falando isso há tempo, mas tem gente que acha que não, os arcontes são uma coisa, os Elohim, os Anunnaki são outros, são seres diferentes. Nossa. Né? Ao comparar o Antigo Testamento com os textos mesopotâmicos, né? Textos mesopotâmicos, deve-se ter em mente que a Bíblia é pró-javística e pinta uma imagem positiva de tudo o que tem a ver com Enlil, Javé e Aldabaoth, enquanto que os textos gnósticos são críticos de Javé e, portanto, o pintam em diferentes cores. Portanto, os últimos textos irão, usando sua própria terminologia, descrever processos de criação antes do surgimento de Aldabaoth ou de Javé, que os outros textos omitem
e que foram negados aos escribas. Tá? Então, enquanto que o Gênesis, tá, começa a história já a partir da terraformação da Terra, os textos gnósticos remontam à origem do cosmos e dos seres antes da Terra. Nem as tabuletas, olhe para mim aqui, nem as tabuletas da Suméria descrevem a origem dos Anunnaki, mas os gnósticos descreveram. Gnosticismo cristão, viu, meu filho? Não é o gnosticismo egípcio. Não é o gnosticismo árabe. Não, estamos falando de gnosticismo cristão, que você não gosta porque tem um nome cristão. Interessante, né? Então, os textos gnósticos vão e remontam a história lá, nem as tabuletas da Suméria, nem os textos ugaríticos, nem os textos de Qumran, nada revela tanta verdade como os textos gnósticos. E estes textos encontrados, os de Nag Hammadi, o Códice Bruce, tá? E outros que serão encontrados ainda, que ainda tem muita coisa para vir à tona. Tá? Por isso, os escribas bíblicos, lá na Babilônia, pegaram, plagiaram os textos sumero-acadianos, né? Pegaram esse ser chamado Javé, que é o mesmo Enlil, que é o mesmo Yaldabaoth, e deram a ele uma característica, assim, meio que do bonzinho, esse Deus é maravilhoso, gente. O erro foi que os escribas usaram uma linguagem antropomórfica, pessoal. Porque eles precisavam descrever Deus, então eles usaram símbolos humanos, dizendo assim, ó, Deus tem nariz, tem mão, anda. Isso a teologia enfia na cabeça de um monte de tolo, né? Dizendo que isso aí é uma linguagem antropomórfica. Não, queridão. É a real. É a linguagem literal. É porque vocês, teólogos das religiões, seja elas quais forem, são um monte de covardes. Manipuladores de consciência. Ah? Certo? E aí, nós vamos bem aqui, tá? Vamos ver aqui, tem um texto aqui, eu estou seguindo uma breve listinha para que a gente não se perca, tá? Então veja só, você vai ver que tem uma sequência lógica do que nós estamos lendo. Então olha só, eu vou ler essa parte aqui, olha só, tá? Vou primeiro marcar para vocês, até para que eu depois, quando voltar, não passe pelo mesmo texto. O demiurgo pensa que ele é supremo e ele orgulhosamente clama após criar o cosmos, o universo, que nós chamaremos de universo Terra, porque só tem um. Nath Robson, não fale isso. Isso é gravíssimo. O senhor está ofendendo os cosmólogos.
Você está ofendendo os astrofísicos. E ele disse: eu sou um Deus ciumento e não outro Deus além de mim. Esse texto também está lá na Bíblia, em Êxodo 25, 20, capítulo 20, versículo 5, e em Isaías, capítulo 45, versículo 5. Tá? Ele, imediatamente corrigido por uma voz do mundo superior que grita: o homem existe? Que homem? O Bitos, o Antropos, tá? E o filho do homem, tá? Então ele está dizendo assim, ó, pro Yalda Baote: ei, doidão, o homem existe, tá? E o filho do homem também. Este mesmo título que Jesus vai usar nas suas pregações, dizendo que o filho do homem, né, ele se intitula assim, porque ele está dizendo: eu sou da descendência dos antropós, dos humanos que estão no outro mundo. Os humanos que vieram para cá e nós temos que pesquisar seriamente, pessoal, porque eu tenho cá minhas dúvidas de que essas histórias referentes à manipulação genética sejam reais. Eu acredito muito mais numa hipótese de que os humanos primordiais tenham sido trazidos para a Terra, ou forçados a vir, ou atraídos para vir, ou vieram por vontade própria, tá? E como eles não tinham um corpo tão denso como nós temos hoje, houve alguma manipulação para que isso ocorresse. Claro, isso é uma teoria. E eu tenho direito de fazer teoria. Eu tenho direito de especular. Afinal de contas, existe um monte de coisa considerada científica que não passa de teoria e especulação. Ele é imediatamente corrigido, né? Aqui no livro secreto encontramos diferentes tradições correndo juntas, que veremos em outro contexto. Junto com a voz do mundo divino, o reflexo do homem aparece nas águas do caos primordial. Segundo isso, Yalda Baote incita os poderes planetários a criar o ser humano à imagem de Deus e à nossa semelhança. Prestem atenção. A imagem de Deus, porque é o Bitos que ele viu lá, certo? E a nossa semelhança, a semelhança deles. Tá? Ok. Você venceu, tio Robson. Quando você pega as tabuletas sumério-acadianas, o que é que elas falam? Tá? Que houve uma primeira linhagem de humanos que foram chamados de Adamu. O primeiro casal teria sido Adamu e Tiamat. Já existiam humanos em evolução nas regiões africanas, que foi de lá que eles foram buscar. Mauro Biglino, italiano, diz que existiam três grandes Éden, Gran Éden, um na África Central, um na América Central e outro lá nas regiões do Oriente Médio. Então eles montaram três lugares onde eles faziam manipulações genéticas, tá? E é bom que se diga, gente, que hoje há uma grande discussão a respeito dessa questão dos Anunnaki, tá? Não é a discussão se eles existiram ou não, é a discussão, tá, de que
eles não vieram de nenhum planeta chamado Nibiru, tá? Não vieram. Há muita gente, inclusive, falando que isso é uma interpretação incorreta, tá? Olha, ô doida, para com o arcontizada. Ela está arcontizada, essa bichinha aqui, viu? Certo? Então, você imagina o seguinte. Observe que o Javé, o Enlil e o Yaldabaoth são a mesma figurinha. Isso aí está claro nos textos que eu estou apresentando a vocês, pessoal. Isso aqui não é invenção da minha cabeça, não, tá? Tem gente estudiosa, muito pesquisadores que hoje fazem isso com muita maestria. Então é preciso que a gente saia da caixinha que botaram você aí e você, tá? Que olha aí, ela vai me acompanhando e aí eu tenho que forçar essa paradinha dela porque ela fica louquinha da cabeça. Hoje ela tá, agora mesmo ela tá tinindo, gente. Olha aí, ó. A gente já não sabe mais o que faz. Eu não sei o que faço, tá? Confesso que não sei mais o que fazer. Vou voltar para cá, tá? Eita, meu Deus do céu. Pensa num negócio que está dando um trabalho para mim, é essa bichinha. Então, assim, você pega, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o nome Nibiru, tá? Ok? Tem muita semelhança com a palavra Nebero, ou com o nome Sumero. Vocês sabem que esses dois nomes aqui são os mesmos para descrever uma montanha, que os védicos acreditavam existir no centro da Terra. Tá? O Monte Sumero. Tá? Ok? Vocês vão dizer, bem, mas o que é que tem a ver isso com isso aqui? Calma. Né? Vocês vão perceber que, de algum modo, por exemplo, o Christian O'Brien, que foi um dos também pesquisadores e tradutores dos textos sumero-acadianos, ele fala que a palavra Nibiru não quer dizer planeta, quer dizer porta de travessia. Certo? Então, antes de que alguém diga assim, bem, Martin Robson, se for verdade isso pode nos levar a acreditar de que, de fato, esses seres podem não ter vindo de patavina nenhuma de Nibiru, de planeta que circula. Tem um pessoal aí de uma organização que está dizendo que ele vai passar aí, vai não sei o quê. Veremos, tá? Eu retiro a minha posição se eu ver essa passagem do Nibiru aqui na Terra. Ok? Tá? Muito bem. Eu vou passar um outro texto aqui, né?
Vamos lá. Aqui, eu vou passar aqui, gente, só para a gente... Aqui, olha. Você vai ver aqui que tem uma sequência. Eu peguei textos em sequência. O texto começa narrando a história de João, né? Certo? E exatamente o que ele está dizendo aqui ele está descrevendo o texto, né? E naquele momento o resto dos poderes ficaram com ciúme porque tinham vindo a existir através de todos eles e eles tinham dado seu poder ao homem. E sua inteligência era maior do que daqueles que o fizeram. E maior do que o arconte-chefe. Ele está se referindo à criação dos humanos. E quando eles reconheceram que ele era luminoso, então o ser humano era, prestem atenção, luminoso, e que ele podia pensar melhor que eles, e que estava livre da maldade, eles o pegaram e o jogaram na região mais baixa de toda a matéria. Porque isso que está sendo dito aqui, pelo Evangelho Gnóstico de João, está dando a entender que essa criação aconteceu em algo que não era essa realidade aqui. E que, portanto, vejam só, que, portanto, ao ser jogado para uma coisa mais baixa, um nível mais baixo de densidade, tá? Lembre-se que matéria é energia, tá? Certo? E energia é matéria. Os termos são correlatos. Tá? Então, o que eles estão dizendo é que o homem foi jogado para uma densidade mais baixa para dizer o seguinte, aí eles ficaram mais densos. Ora, eles tinham corpos luminosos, pensavam melhor que os arcontes. Vocês queriam o quê? Por isso, a revolta deles com os humanos, né? Que eles ficam prendendo os humanos aqui na Terra? Alguém sabe? Porque eles se alimentam das energias psíquicas dos humanos. Tá? Portanto, o poder que há em nós, a faísca, a centelha divina que há em nós, não foi dado pelo arconte, não foi dado por Ialdabaoth, pelo Javé, foi dado pela Sofia. Porque eles induziram ele a acreditar que ele deveria soprar no homem que era apenas psíquico. Ele apenas tinha uma alma animal, anímica. Preste atenção nessa história, porque ela é importante. Você vai entender por que esses parasitas, essas abduções, têm muita coisa a ver com isso aí, com essa história, tá? Muito bem, vamos lá. Aqui está aqui. Aí vamos ao comentário do artigo. Então, não é só Ialdabaoth que está com ciúmes. Agora, o resto dos poderes, tá? Que são os arcontes e os outros elementos da sua criação, estão com ciúmes de nós. E assim, assim está a primeira criação de Adão. Alguém poderia supor, não o sangue físico e a carne que você encontra na Terra. Eu suponho que você poderia dizer que ele era um projeto funcional, porque não é até mais tarde, quando Ialdabaoth tenta roubar o poder de volta, tá? Que eles formam Adão de maneira que é descrito na Bíblia, tá?
a mãe havia previsto, certo? As intenções de Aldabaote, a Sofia, tá? A mãe do Yaldabaoth, e suas criações, e temia que eles pudessem tentar, certo? Para ganhar o controle sobre o corpo natural. Então ele escondeu o poder dentro de Adão para que Aldabaoth e suas criações não se familiarizassem com o poder. Esse poder que aprendemos mais tarde se torna a Eva, porque eles vão tentar arrancar, eu já contei isso aqui, eles vão tentar arrancar o poder de Adão tirando a Eva, tá? Eles criam a Eva como se fosse aquele poder oculto que vai ser chamado de Zoe, tá? E quando Aldabaoth coloca Adão para dormir e tenta extrair o poder do seu corpo, tá? Mas como Aldabaoth é ignorante, ele erroneamente cria Eva, que então carrega o poder. Então preste atenção em tudo que a gente está lendo aqui, porque eu propositalmente coloquei numa sequência para você entender. Gente, está claro, está óbvio na cara da gente que esses seres não têm nada de amistosos, eles não estão aqui preocupados com os humanos. Não, mas tio Robson, ei, eles estão indo nas bases nucleares para evitar uma guerra. Sim, eles podem até estar fazendo isso, mas não por causa de nós. Estão fazendo isso por causa deles. Porque hoje, potencialmente, uma destruição da Terra acarreta uma destruição deles também. Porque, afinal de contas, quem ensinou essa macabra tecnologia nuclear foram eles mesmos. Ok? Aí, vamos aqui. Tio Robson, hoje o senhor está correndo muito com os textos? Estou, mas os textos não são difíceis de entender. Tá? Olha só. Aí você vai ver as maldades do Yaldabaoth, do Javé, do Enlil da Bíblia. O Enlil matou todo mundo lá naquela enchente na Mesopotâmia, simplesmente porque ele não aguentava o barulho dos humanos. A própria Bíblia conta isso. Tá? Agora, olha aqui, eu nem vou ler esse texto, todos os pontos, porque eu quero só mostrar um exemplo. Quantas pessoas Deus matou em um dia por fazerem sexo antes do casamento? Você sabe quantos? Resposta: 23 mil. Olha o que está descrito em 1 Coríntios 10:8, do Paulo, tá? Nem nos prostituamos, como alguns de nós, tá? Eles cometeram e caíram num dia mais de 23 mil. Tá aqui, ó. Olha só, tá? Depois que Deus tirou os israelitas do Egito, quantos do seu próprio povo eles mataram, a mando de Deus, por se recusarem a dar a Deus o que era lhe devido? 3 mil. Tá? 3 mil cônjuges e irmãos em um único dia. Então aqui eu estou descrevendo a violência com que este ser chamado Yaldabaoth, que depois virou Enlil, que depois virou Javé, fazia com os humanos. Você acha que ele mudou a metodologia dele? Não. Não mudou.
a metodologia dele continua sendo a mesma. Agora de uma maneira muito mais, assim, tá? Tecnologicamente, né? E de forma oculta, ele continua matando horror de pessoas. Sacrifícios humanos sendo feitos em Gaza, Cisjordânia, tá? Lá no Líbano, Ucrânia e Rússia e por aí vai. Não mudou nada, tá? E aí, agora a gente vai para os últimos textos nossos, tá? Que é o seguinte. Vamos aqui, tá? Eu vou ler só esse trechinho aqui, ó, para você ficar atenado. Presta atenção aqui, o tio Robson vai fazer aqui com você agora, para você refletir hoje à noite, tá? Durma pensando sobre isso. O mundo está dividido, isso aqui quem falou foi tá? Um cara ele era chefe da Associação Britânico-Israelita que afirma: o mundo está dividido em 3 categorias de pessoas. Uns tantos que fazem os acontecimentos se produzir, tá? Outro grupo que vela por sua execução e cuida para que se cumpram, e uma ampla maioria que não sabe jamais o que aconteceu na realidade. Ok? Então bem, vamos para cá. Caminhando já para o final daqui do texto, nós vamos pegar aqui um negócio aqui, ó. Eu vou começar a ler bem daqui do final para você entender. Como Strieber observou, os visitantes, que ele está falando aqui de visitantes, mas é os alienígenas, tá? Os parasitas mentais, tinham um profundo interesse pela alma humana. Aquela parte solitária de nós que bilhões acreditam nunca morre. Tá? Poucos depois de Communion chegar às estantes, Strieber revelou que, como resultado do número fundamental de cartas que chegaram até ele, foi capaz de afirmar definitivamente que a alma humana estava intrinsecamente, né, inextricavelmente, né? Eu acho que está errada a tradução aqui, né? Se eu tiver, me corrijo, tá? Me perdoe. Eu prefiro intrinsecamente ligada ao quebra-cabeça da abdução. Tá? Em seu livro de 1988, Transformation, né? Ou Transformation, sei lá como é, que foi a continuação direta de Communion, Strieber relatou uma série de encontros traumáticos envolvendo abduzidos que sentiram que os visitantes Greys, preste atenção nisso aqui agora, tinham a capacidade de extrair a alma humana imortal do corpo físico. Não, olha só, não apenas isso, eles fizeram em inúmeras ocasiões regulares. Então, peraí. Esses parasitas arcônticos alienígenas levam as pessoas para dentro das naves, usando uma técnica de abdução que é tudo menos um convite elegante de um ser que resolve chegar e dizer assim: boa noite, eu venho do planeta tal e queria convidar você a ir com a gente e conhecer nosso planeta, conhecer nosso povo. Nossa, que educado, né? Mas não é assim que eles fazem.
Eles arrancam você da terra à força. Lhe colocam dentro de uma sala que, na maioria das vezes, tem uma experiência intrigante daqueles bichinhos olhudo, olhando para você e cutucando você, vasculhando você, mexendo em várias partes, orifícios, enfim. É traumático esses acontecimentos. Eu nunca vi ninguém voltar de uma experiência de abdução e dizer assim, oh, nossa, eu estou apaixonada pelos alienígenas, eu acho que eles são extremamente pessoas educadas. Aí tem pessoas aí canalizando pleiadianos, não sei quem mais, iridianos, um monte de coisa. Gente, e a Confederação Galáctica mandando mensagem de amor e esperança para a Terra, e a Fraternidade Branca dizendo através dos seus ascensionados, ó, o amor, ah, o amor, só o amor, o amor. Tem gente que por incrível que pareça, colocam Jesus como um dos mestres ascensionados, junto com a galerinha lá. É um negócio assim que, meus amigos, dá nó na cabeça de qualquer pessoa no mundo sensata começa a ver que tem um monte de coisa errada e que tem muita gente sendo enganada. Tá? Marchando já para o fim do vídeo, ele diz assim: Steber recebeu uma resposta dos visitantes que oferecia uma explicação, tá? Uma explicação para as suas conexões com a alma. Eles disseram, tá? Duas coisas. Primeiro, que eles reciclavam almas. Espera aí, como é a história? Eles disseram como, tio Robson? É porque você sabe que hoje fazem essa técnica de uma hipnose em pessoas que tiveram essas experiências para poder resgatar a lembrança delas, porque muitas não lembram de quase nada. Tá? Então, o que é que as pessoas contam? Tá? Certo? Eles dizem, né? Que eles reciclavam almas. Terrível isso, né? Segundo, que a Terra é semelhante a uma escola. Novidade isso. Tá? Uma na qual estamos aprendendo, crescendo e evoluindo com cada reciclagem subsequente. Olha só os arcontes aí. Olha a reencarnação aí. Né? Em um cenário que provoca imagens de uma fábrica enorme e bizarra, despachando incessantemente almas velhas para novos corpos, quase no estilo de uma esteira rolante. Quer dizer, vai e depois desce, vai e depois desce. Ainda tem gente que vem aqui nesse canal com uma mentalidade tosca, burra, dizer que reencarnação, reencarnação, por que reencarnação? Cara, tu quer reencarnar? Fica reencarnando. Quem é que está te proibindo de reencarnar? Tu gosta? Então fica à vontade. Vai sendo reciclado até sei lá quando. Tu não vai aprender nunca nada mesmo. Então, fica aí, sendo reciclado. Né? Então, eles estão dizendo aqui assim, né? Talvez exatamente isso que esteja acontecendo. Embora
de uma forma muito estranha, quase insondável, que ainda precisamos entender ou mesmo compreender. Aí ele vai citar aqui, tá, um, um teólogo chamado João Filoponos, tá, de Alexandria, que viveu no ano 490 por aí. Ele acreditava que a alma não retém memórias da pessoa falecida. Eu já pesquisei, não é bem isso que esse teólogo fala, não. Tá? Até porque esse teólogo não defendia a reencarnação. Ele defendia a imortalidade da alma. Tá? Então é importante dizer que o que está escrito aqui, quando a gente pesquisa, não há nenhuma afirmação desse teólogo sobre dizer que ele acreditava em reencarnação. Isso é mentira. Tá? Então, portanto, ele dizia assim, que a memória, aí ele dizia que quando uma alma, claro, ele era platonista, né, meu irmão? Tinha algumas ideias aristotélicas, mas ele dizia então que quando a alma saía do corpo, e como o corpo, através do cérebro, tem a habilidade do intelecto, da memória, da imaginação, ele dizia que a alma não podia levar isso com ela. Bem, não é o que falam por aí, né? Certo? Tá? Então ele diz o seguinte, né? Então ele dizia que as memórias da pessoa falecida ou pessoas que ela habitou, mas ele nunca citou nesse tom de reencarnação. Isso não existe nesse escritor, nesse teólogo do século 490 e do século, né, quarto da era cristã, da era comum, como queiram chamar. Tá? Talvez seja realmente o caso. Talvez, se os visitantes de Strieber fossem honestos com ele, quando somos reciclados em um bebê, aí a pessoa já está interpretando uma coisa dela. O escritor aqui não é o teólogo. Não estou defendendo o teólogo, só estou dizendo o óbvio. Ele não falou em reencarnação. Se você quiser pesquisar, pesquise. O nome dele está aí. Então pesquise e pergunte se ele defendeu a reencarnação. Tá? Porque eu tenho o cuidado de ir atrás de informação, para não estar deixando nenhuma bobagem aparecer aí e falar o que bem entende. Tá? Então, talvez fossem honestos com ele, quando somos reciclados em um bebê recém-nascido, a alma continua viva, mas a memória de nossas existências passadas não. Isso é uma interpretação dele, não é do teólogo. Nesse sentido, podemos já ter alcançado a imortalidade. Tá? E eu já mostrei para vocês que a imortalidade da alma não existe. Então, portanto, eu estou lendo o texto, mas estou dizendo isso aqui para vocês, claro. Isso é uma mentira arcôntica. Não existe imortalidade da alma. Aristóteles foi claro em dizer que a alma é a forma do corpo, que a alma está unida ao corpo e não ao espírito. Tá? Para ser bem mais claro, quando um corpo morre, a alma morre, meu querido. Simples assim. Tá? Mas é estranho, estado de profunda cruel ironia. Não sabemos por que a lousa está constantemente sendo limpa a cada 80 ou 90 anos. Isso quando alguém atinge essa idade. Tá? O Strieber não foi o único que percebeu que os fenômenos de abdução alienígena era muito mais estranho do que a maioria imaginava.
talvez até mais estranho do que a maioria poderia imaginar. Um deles foi já mencionado professor John E. Mack, de Harvard. Tá? Certo? Aí ele vai contar a história aqui. Um dos abduzidos que ele ajudou e aconselhou, alguns sentiram que as entidades que encontraram eram nada menos que ladrões de alma. Olha só o que nós estamos falando. Em seu livro Passaporte Total Cosmos, sei lá, Mack escreveu a história de um abduzido alienígena chamado Greg. Tá? Nas próprias palavras de Mack, Greg me disse que o terror de seus encontros com certos seres reptilianos era tão intenso que ele temia ser separado de sua alma. Se eu fosse separado de minha alma, ele disse, esse é o cara que está sendo tratado pelo... Tá? Eu não teria nenhuma sensação de ser eu. Então, tio Robson, finalizando o nosso vídeo, o senhor afirma que a alma não morre. Ou que a alma morre. Eu já expliquei em vários vídeos que a alma, pessoal, é a forma do corpo. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, falando sobre a teoria de um biólogo. E aí a gente vai, inclusive ele vai utilizar essa visão de Aristóteles para descrever os campos morfogenéticos, ou os campos mórficos. Tá? Como os seres se formam a partir de um campo informativo chamado campo morfogenético. Então ele diz o seguinte, que a alma, se ela é a forma do corpo, então forma vem de forma, tá? É ela que está ali formatando o corpo. Certo? É. Então, quando um corpo morre, gente, por obviedade, a alma morre. O que sobrevive, então, tio Robson? Sobrevive é o espírito, junto com a centelha divina, porque ela tem... Gente, preste bem atenção. Tem que se fusionar. O que o espírito vai obter é alguns elementos da sua alma, tá? Para formar o seu novo corpo moroncial após a morte. Veja que nas experiências de EQM não tem porcaria nenhuma de alguém vendo-se como um fantasma. As pessoas olham para si e vê corpo. Tá? Inclusive, se você... Las Grael, por exemplo, quando teve o acidente que perdeu a perna, quando ele ia na ambulância, ele teve uma experiência de quase morte. E ele descreve essa experiência como se ele estava com um corpo. Todos narram isso. Só que é um corpo semelhante ao corpo físico, mas não igual. Para vocês terem uma ideia que a alma é a forma do corpo, que a maioria das pessoas que sofrem imputação de algum órgão, de braço, de perna, as pessoas sentem coceira na perna que não existe, sentem a perna, é como se a perna existisse. Ah, não, mas isso é um padrão mental. Não, isso é o padrão da alma, enquanto campo informativo de um corpo biológico e biomecânico.
a energia que a alma produz, o que esses seres estão querendo, na verdade, não é alma coisíssima nenhuma. Eles estão querendo tirar a centelha divina, eles querem tirar o espírito. É isso que eles estão procurando de todas as maneiras descobrir como fazer, porque eles não têm essa tecnologia, pessoal. Eles criaram a tecnologia da reencarnação. Isso eles fizeram, mas eles não sabem como extrair a centelha divina, o espírito de uma pessoa. Então, pense bem em tudo que a gente estudou, reflita e se pergunte qual o caminho para onde você está indo. Tá? Forte abraço e até o próximo.